Olá! No programa de hoje vamos conhecer a história de um diretor e roteirista, criador de uma startup de sucesso especializada em podcasts e produções audiovisuais. Uma entrevista exclusiva com uma advogada trabalhista e empreendedora. Teremos também uma viagem no tempo para os anos 80 e um passeio maravilhoso para uma das regiões mais famosas e bonitas da França, a Côte d'Azur. Tudo isso e muito mais agora no Viver e Empreender. A gente começa o programa de hoje com a história de um diretor de TV que decidiu empreender no audiovisual. Além de diretor, ele é roteirista e criador do Estúdio Pocket, uma startup que é um sucesso na capital paulista. Uma fábrica de sonhos, onde as ideias tomam forma e ganham nome. Um lugar prático e versátil, que viabiliza produções audiovisuais com suporte profissional. Estamos em São Paulo, no Estúdio Pocket, onde são gravados podcasts, quadros e programas de TV. O idealizador da startup é o João Borges, que tem quase 35 anos de experiência na televisão. O Pocket é uma operação fácil, vamos dizer assim, com câmeras robóticas, que não tem direção. A gente oferece espaço, um técnico, equipamento e um ambiente controlado. Com o crescimento do consumo de podcasts e vídeos no digital, profissionais de diversas áreas começaram a perceber a importância de produzir conteúdo de qualidade e de se comunicarem melhor. Eu ver aqui hoje, acho que 80% das pessoas que gravam aqui, dos profissionais que gravam aqui, são pessoas que muitos estão gravando porque tem essa facilidade. Não eram de TV, não vieram da TV, não se comunicavam, não entravam nesse formato de conteúdo digital, mas são bons profissionais na arquitetura, na medicina, na advocacia, vários profissionais que passam aqui e vê, nossa, mas eu acho que é legal, então eu vou entrar nessa também. E a pessoa vai tendo autoridade mais no assunto dela, ela começa a gravar, ela começa a se libertar, ela começa a perder o medo da câmera, ela começa... Então eu vejo hoje aqui muitos projetos que estão aqui por causa do Pocket. A Marta trabalhou por vários anos na área comercial de grandes emissoras de TV e hoje produz o próprio podcast sobre marcas, licenciamento e negócios aqui no estúdio. Tem câmeras boas, ele tem um cenário bacana. Não é só o espaço enorme, né? Que eu já tive estúdios grandes, né? Vindo do mercado de televisão, mas ele é justo para aquilo que você precisa. Fala assim, eu não entendo, eu não preciso entender, o João conhece tudo. O Pocket aqui tem tudo que você precisa. Tem cenário de culinária, tem cenário com 3 pessoas, com 2 pessoas, o que você precisar. Eu quero fazer uma transmissão ao vivo, e eu vou fazer no meu podcast, vou fazer transmissão, vai ter dicas de Ana Casmana, lá dos Estados Unidos, que ela entra em tempo real aqui, e ali tem toda essa estrutura que você precisa. Não sou fluente em câmera e nem nada disso, então acho que assim, a grande vantagem daqui é realmente te deixar à vontade, né? Então assim, o ambiente é tranquilo, não tem cameraman atrás, então acho que deixa o entrevistado mais confortável, então assim, ele pode... se soltar um pouco mais, né? Então o João fica do lado de fora, então acho que isso é muito bacana, dá uma tranquilidade para quem não tem tanto hábito, né, para falar com câmera, tipo eu assim que nunca falo. Para facilitar o acesso e a logística, o João escolheu 2 shopping centers para abrir a startup. Segundo ele, empreender no audiovisual requer muita pesquisa, determinação e paixão. O audiovisual é um objeto de uma profissão de sonho, né? Eu acho que a pessoa, se entrar nesse negócio só por a parte financeira, a parte, vamos dizer, de negócio, business mesmo, ela talvez passe muitas dificuldades. Porque aqui é um negócio de sonho, aqui é uma pessoa que tem que amar mesmo, porque tem muitas variáveis, tem que aprender muita coisa, tem que assistir muita coisa, tem que estar ligado a muita coisa. Até para chegar aqui, eu participo de feiras fora do Brasil há muitos anos. E aí você vai vendo tendência de lá, somando com necessidade daqui, e isso
Então não é do dia para a noite que você chega e monta uma startup e traz os recursos que precisa, né? Então muitas coisas que a gente trouxe para cá são tendências que estão ainda vindo, né? Eu não vi um estúdio desse dentro do shopping com esse conceito. Eu vi muita gente montando estúdio. Tem um monte de estúdio em São Paulo, por exemplo, muito bacana, que não tem a frequência que a gente tem. Por que que aqui tem bastante diversidade de temas e muita gente nessa rotatividade de gravações? Porque a gente já também patrocina alguns conteúdos, a gente ajuda, a gente tem como fazer essa roda girar, porque não faria sentido 2 pessoas por dia gravarem aqui e ficar fechado o estúdio dentro do shopping. Então, se a gente veio, eu tenho que mostrar serviço, né? E a gente está vendo o resultado para nós. Dá para empreender em outros lugares, numa franquia, dá para a gente expandir essa ideia, como também a gente está vendo um resultado para o shopping, está vendo um resultado para as pessoas que estão gravando. Respeitar as leis trabalhistas é um fator fundamental para que qualquer empresa obtenha sucesso. Sobre isso, eu conversei com uma advogada especializada na área, a doutora Sandra Mendes. Vamos ver. Eu sou advogada e eu trabalho fazendo consultas empresariais na área de direito do trabalho para algumas empresas, pequenas, médias empresas. Qual é a sua principal abordagem nessa consultoria? Na verdade, uma consultoria trabalhista, ela se inicia avaliando qual é a principal necessidade do cliente, qual é o foco desse cliente, como que o negócio funciona. A partir de então, dessa análise das necessidades, a gente verifica se a empresa está em conformidade com as leis trabalhistas, se elas estão pagando tudo direitinho, se estão pagando a mais, se estão pagando a menos, quais são as queixas que tem, né, do gestor, do empresário, e a partir de então a gente faz um mapeamento dessas necessidades, passando para uma fase 2, que é a implementação, o oferecimento, às vezes, de políticas e correções com as leis trabalhistas e treinamentos. Doutora Sandra, como você começou nessa área e como você começou a empreender como advogada? Estela, eu já estou formada há um tempinho, já vão fazer quase 30 anos. Durante, vamos dizer, boa parte desses quase 30 anos, eu trabalhei em escritório de advocacia, trabalhei em empresa, e nos últimos 2 anos eu estou trabalhando de forma autônoma no meu próprio escritório. Eu saí da empresa, eu fui desligada, mandada embora em 2021, ou seja, no meio da pandemia, e o primeiro passo foi buscar uma recolocação no mercado de trabalho, que ficou muito difícil, seja por conta da experiência, seja por conta da idade, por conta de ser mulher também, vai saber, a gente nunca sabe. O fato é que, não obtendo essa recolocação de forma tão rápida e aparecendo alguns clientes me procurando para executar alguns trabalhos, eu decidi abrir o escritório, meu próprio escritório de advocacia. Ou seja, um sonho adormecido ali. Exatamente, um sonho adormecido que eu tive coragem de fazer acontecer. Olha que legal, coragem e conhecimento também, né, Sandra? Exatamente, precisa ter conhecimento, não adianta a gente só ter a coragem e não ter um conhecimento técnico, né, da matéria e das necessidades do cliente. Como é que eu vou oferecer um trabalho para ele se eu não tenho a menor experiência ou se eu não tenho nenhum conhecimento suficiente para poder ajudá-la a resolver esse problema? Sandra, qual é o impacto do seu trabalho nas empresas que te contratam, né? E o que você observa de evolução? As empresas, elas não têm o conhecimento de legislação trabalhista. Então, elas não sabem se estão pagando corretamente o que precisa ser pago ou alguma política que precisa ser adotada, inclusive para que não haja futuramente processos na área trabalhista para que o empregado, ao ser desligado, por exemplo, tenha alguma dúvida a respeito do que está sendo pago. Então, o grande momento inicial é informar para a empresa o que ela precisa para estar em conformidade com a lei. E esse é o primeiro impacto que tem quando uma empresa procura um advogado. Elas realmente não sabem
até pela quantidade de leis, de regulamentos e de melhores práticas também, qual é o caminho a ser seguido para que não tenham problemas com o judiciário. Então, existe uma lacuna de informação. Existe uma lacuna de informação, porque é muita coisa realmente e cada negócio demanda um serviço específico, a adoção de práticas muito específica para aquele negócio, para aquele tipo de empregado. Quais são os erros mais comuns cometidos dentro das empresas, de qualquer porte, mas que você observa? Problemas trabalhistas mesmo, que talvez os líderes ou liderados nem saibam, né, que é um problema. O grande número de ações trabalhistas hoje em dia na Justiça do Trabalho se refere ao pagamento de horas extras. Então, horas extras ainda é um calcanhar de Aquiles para as empresas. Elas têm dificuldade na gestão, dificuldade em trabalhar com esse tipo de benefício para os empregados, seja pagando a menor, seja no gerenciamento do ponto. Então, esse ainda é algo que precisa ser melhor trabalhado pelas empresas. E a questão também do assédio moral é um grande ponto que precisa ser avaliado, precisa-se cada vez mais intensificar os treinamentos, tanto para líderes quanto para liderados, a respeito do que é possível, do que não é possível, do que é tolerado e do que não é tolerado, para que se não ultrapasse o limite do aceitável dentro do ambiente de trabalho. A principal finalidade com tudo isso é manter um ambiente de trabalho saudável. Sandra, pelo que eu observo por aí como jornalista, trabalhando com empreendedorismo, enfim, é que as empresas bem-sucedidas, elas cuidam das pessoas. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre o dinheiro até que as empresas acabam poupando quando cuidam das pessoas. Exato. Na verdade, o maior ativo de uma empresa são as pessoas, são os empregados, são os funcionários. E eles precisam estar com a expectativa alinhada. Eu sempre falo que é uma clarificação de expectativa. Então, o empregado ele precisa saber o que esperar daquela empresa e a empresa ela precisa deixar claro aquilo que ela tem a oferecer, para que ambos estejam alinhados. Então, a empresa precisa investir também em informação e treinamento, para que não haja dúvidas a respeito de benefícios, a respeito de cumprimento de lei, a respeito de nada, para que o empregado, naquelas 8 horas, 10 horas, 12 horas, ele se sinta confortável. Então, esse é o ativo, é você dar informação, você cuidar do seu funcionário com as informações, com treinamentos e com um ambiente saudável. A década de 80 foi uma década de crise econômica aqui no Brasil, mas que marcou muito o país culturalmente. Por isso, a Rádio Capital decidiu promover um baile com esse tema para reunir os ouvintes. E nós, do Viver e Empreender TV, fomos conferir esse evento que contou com mais de 700 pessoas em um clube de São Paulo. Uma tradição que voltou para ficar, o baile da Rádio Capital. Nesta edição de outubro, a festa homenageou os anos 80, a década em que a cultura pop começou a tomar forma e invadiu o rádio. Ao som dos sucessos dessa década tão marcante, os ouvintes puderam entrar em contato com os comunicadores da Rádio Capital, no Clube Piratininga, em São Paulo. E nós, do Viver e Empreender TV, pudemos sentir de perto essa energia toda. A Capital, ela sempre teve essa tradição há muito tempo atrás. E aí, essa nova diretoria, ela quis resgatar novamente, quando a gente começou lá no comecinho do ano, fazer o primeiro baile, depois fomos para o segundo baile em julho, e hoje está sendo o terceiro baile, a terceira edição dos anos 80, e a gente vem crescendo, não só de público, mas também artisticamente, comercialmente. Então, assim, é muito satisfatório para mim, que sou diretor artístico, e toda a minha equipe de comunicadores, a Maica que trabalha junto comigo. Quando você faz um evento desse e você consegue encontrar aquele ouvinte que te prestigia todos os dias, é muita emoção, tanto para o nosso lado,
quanto para o lado deles, porque a gente faz essa troca de energia, a gente faz essa troca de conexão olho a olho. Hoje nós estamos no 3º baile, né? Já é uma grande evolução. Nós estamos nesse 3º onde a gente já fez, na verdade, toda uma produção contando com bailarinos. E eu acho que o tema também, né, é muito legal. É um tema que a gente vai conseguir reunir e animar todos os nossos ouvintes. Com direito a globo espelhado no teto, muitas luzes coloridas e convidados a caráter, o salão se tornou uma pista de dança perfeita. No começo da festa, uma surpresa. Quem assumiu o palco na atração principal foram os comunicadores Vini Delacarte, que interpretou Xuxa Meneghel, Maika Ishizaki foi de Eliana e Ângela Matos foi de Angélica. A inspiração foi a última apresentação do Criança Esperança, da Rede Globo. Eu sempre quis ser a Xuxa desde pequenininho. Hoje eu estou aqui fazendo a Xuxa e como diretor da Rádio Capital, é uma satisfação muito grande saber que a gente consegue fazer um projeto muito grande hoje, porque a Rádio Capital ela não é só grande, ela é imensa. Olha, para mim foi um grande desafio, né, me transformar, tanto que essa peruca apareceu de última hora, né? Não era para ter peruca, mas no final apareceu a peruca. E isso, a peruca, na verdade, é um grande desafio, porque a roupa a gente deu um jeito, mas para mim é muito emocionante poder representar essa grande comunicadora junto com a Xuxa e com a Angélica. É um momento de celebração, sabe? A rádio, ela vive um momento, assim, realmente de muito sucesso, muito mágico. E quando o Vini trouxe essa ideia desse 3º baile, eu falei, putz, é a nossa festa de fim de ano com os nossos ouvintes, que são os nossos parceiros do dia a dia, né? É aquela dona de casa que tem a gente como companheiro realmente. A gente faz parte de uma família e não é blá blá blá. O responsável pela coreografia foi o Roberto Nunes, que participou do baile do começo ao fim, com muita energia. Muita energia, vibração, coisa boa, trazer realmente essa ideia dos anos 80, porque nos 80 é isso, é balada, é aquela loucura. Nós vamos tentar, através da dança, trazer isso pra galera de hoje. Quem maquiou os comunicadores foi a Catarina Klein. Adoro todos os apresentadores, todos os comunicadores da Rádio Capital. Então, pra mim, hoje está sendo uma honra atrelar o meu nome a eles. E, como eu falei, a partir do momento que o Vini me convidou, eu aceitei logo de cara, porque, assim, é uma coisa maravilhosa. Na festa, as melhores fantasias foram premiadas. Escolhidos pelos comunicadores da rádio, alguns ouvintes puderam subir no palco e foram premiados com um rádio retrô, personalizado especialmente para a Rádio Capital. Durante mais de 6 horas, cerca de 700 pessoas puderam reviver a atmosfera única dos anos 80. São 3 meses de preparação, porque o baile é trimestral. Então a gente acabou hoje, a gente já começa a pensar no próximo baile, né? Temos uma data pré-pensada já, mas estamos trabalhando, mas com certeza ano que vem a gente já tem para comemorar. Vamos conferir agora o bate-papo que eu tive com o advogado Euclides Teodoro, professor universitário e empreendedor que é referência na Grande São Paulo há mais de 2 décadas. Olá, doutor Euclides, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Posso te chamar de Euclides apenas? Do jeito que você quiser, fica à vontade. Então tá Obrigado bom. pelo convite. Eu que agradeço. Vamos começar aqui nosso bate-papo falando sobre você, antes de tudo. Em que momento você decidiu empreender e por que você escolheu a área do direito? Desde criança. Eu não vi outra profissão na vida a não ser advogado.
No colégio, no primário, eu acho que eu já defendia os amigos e as amigas de escola, né? E aí eu acho que talvez também influenciado pelos vizinhos, por amigos, conhecidos, e aí eu enveredei já direto pelo direito. Tanto que quando eu fui fazer o colégio, eu escolhi o colégio técnico em administração porque tinha disciplina de direito. Então eu já sempre fui nessa... Eu acho que é coisa que vem na gente, né? Vem conosco. Olha só que legal, um talento nato, então. Tomara, pode ser. E que tal empreender na sua área, doutor? É gostoso. Ela é muito dinâmica, muda muitas coisas, né? E isso acaba fazendo com que a gente estude mais, pesquise mais, né? E as coisas vão mudando, vão alterando. É gostoso. E o que te tira do sério na sua área hoje? Quais são os maiores desafios, eu quero dizer? As decisões judiciais tiram a gente do sério, né? Às vezes coloca a gente, deixa a gente alegre, deixa a gente contente, mas tem muita coisa que às vezes quando a gente olha que destoa totalmente daquilo que nós estamos acostumados a ver, a ler, a assistir e pesquisar, né? Isso aí tira a gente do sério, né? E Euclides, qual é a sua área de especialização para quem ainda não conhece seu trabalho? Direito Civil. Eu sou pós-graduado em Direito Civil, né, com ênfase em consumidor, mas eu atuo em outras áreas também. Na área, por exemplo, de criminal, eu faço, Tribunal do Júri, eu atuo também, que é uma área também muito boa, muito gostosa, que traz referências para a minha área do Direito Civil, né? Mas eu sou civilista. Uhum. Quais são as características necessárias para uma pessoa obter sucesso na sua área como empreendedor, como um gestor de um escritório? Porque eu imagino que isso não seja muito ensinado na universidade. Então, ouvindo de um professor, de uma pessoa que tem tanta experiência como você, gostaria de saber o que é importante para uma pessoa seguir nessa área como empreendedor. Leitura, estudo, dedicação. Saber que toda profissão vai ter os altos e os baixos, né? Não se esmoecer com os baixos e tentar colher disso, das questões negativas, uma forma de você crescer, de você evoluir, de você ampliar. E é isso. É difícil. Toda profissão é difícil, não existe profissão fácil. Por isso que eu sempre falo, vá fazer aquilo que a gente realmente gosta, vá fazer aquilo que a gente realmente dá prazer, aquilo que a gente sai de casa como se fosse passear. Euclides, você mencionou a leitura, né? Imagino que para um advogado seja imprescindível ler e saber interpretar, né? Qual é o problema de quem lê e não interpreta direito? Não só quem é advogado, mas de uma maneira geral. O problema da leitura está na sociedade, né? Para o advogado é pior ainda, porque o advogado, 80% do trabalho do advogado é escrito. Então ele tem por obrigação ler. Agora a sociedade também precisa disso e a gente assiste que eles não fazem, né? Por exemplo, decisões polêmicas para determinados assuntos ou para determinadas questões de políticos, né? Que um certo grupo acha que aquilo foi errado, o outro grupo acha que foi correto, mas se a gente for analisar, a maioria dessas pessoas que estão opinando, elas não leram a decisão. Elas não verificaram o teor dela, né? Claro que se você vai verificar o teor e você já tem aquilo em você ainda vai continuar contrariando a posição judicial que está ali escrita. Mas você vai ter mais argumento, você vai ter mais base para você até argumentar e você trazer mais elementos para você sustentar a sua tese. Ou até mesmo mudar de opinião. Porque tem circunstância que quando você lê, você fala, puxa vida, estão falando uma coisa aqui na internet, mas aqui nos papéis, nas laudas, não é nada decisões, disso. Não é nada disso. Denota inteligência. Exato, ele fala, puxa, estão dizendo uma coisa, mas aqui traz outra. E na internet tem muito disso. Muito de decisões judiciais que às vezes são interpretadas de uma forma totalmente diferente daquilo que está no processo. Você vai olhar o processo e você vai olhar as opiniões nas redes sociais, parece que estão tratando de casos distintos, parece que estão tratando de coisas completamente distintas. Agora, uma pausa nos negócios para irmos viajar. O destino de hoje é a Côte d'Azur, ou Costa Azul, uma das regiões mais famosas do litoral da França. Veja na reportagem da Natália Manksic. Bem-vindo à Riviera Francesa, ou Costa Azul, uma das regiões mais icônicas
icônicas e turísticas da França. A principal cidade da região é Nice, que recebe 4 milhões de turistas por ano. A água do mar é transparente e a maioria das praias tem areia fofa e branquinha. Não é à toa que essa região se tornou a predileta entre os artistas do mundo inteiro. As cidades que compõem a Côte d'Azur são Cannes, Saint-Tropez, Nice, Èze, Saint-Paul-de-Vence e a cidade-estado de Mônaco, conhecida pelo luxo e pelos cassinos. E quem nos mostra um pouco mais sobre esse paraíso na Europa é a jornalista de viagem e empreendedora Natália Manksic. Você já deve ter ouvido falar na Côte d'Azur, na Riviera Francesa, né? Mas o que muita gente não fala é que essa é a região com algumas das praias mais bonitas da Europa. Se você suspeita, eu te entendo. Antes de eu ir, eu pensava que era o tratamento que o pessoal fazia nas imagens, mas não. O mar é mesmo super azul e transparente e por lá você faz uma viagem completa. Passeia pelos vilarejos medievais, vive o dia a dia em cidades bem animadas e prova comida deliciosa. Eu não estava botando muita fé nas praias e estava mais animada para ver as cidadezinhas mesmo, já que muitas praias na Europa são só rocha cercada de mar. Mas na Côte d'Azur não é assim. Você vai ver aquelas praias como nós, brasileiros que entendemos de praia, assumimos que elas devem ser. O lugar mais central para você fazer como base é Nice, porque a cidade está perto de tudo, tem ótima estrutura de restaurantes, bares e hotéis, tem um centro antigo super animado e uma vista maravilhosa da colina do castelo. Não deixa de ir, hein? Tudo bem que as praias de Nice são de pedras, mas é só você ir para Antibes e Cannes, por exemplo, que você vai encontrar tudo o que se espera de uma praia. É areia, mar azul, segurança e facilidade para chegar, já que as praias ficam a poucos metros da estação de trem. Bom, 9 horas da manhã e eu tô aonde? Tô aqui no Porto Marina de Nice, que eu vou fazer um snorkel aqui pelo mar da região. O legal é que o snorkel ele tá incluído no passe que eu tenho aqui, que é o French Riviera Pass. Você pode escolher o passe para 24 horas, 48 horas ou 72 horas. Tem várias atrações incluídas, né? Então, por exemplo, esse de 48 horas, ele custa 40 euros e inclui o snorkel de 45 euros. Você também pode aproveitar para fazer outras atividades, né? O mergulho, por exemplo, tá 95 euros, são mais ou menos 20 minutos embaixo da água, o mergulho de batismo. E vou mostrando aqui para vocês. Olhem só que lindo por aqui, a paisagem. Outro passeio imperdível da Riviera Francesa é o Jardin Exotique, que fica no lugar de uma antiga fortaleza no ponto mais alto de Èze, a cidade medieval toda amuralhada a só 13 minutos de trem de Nice. Custa 7 euros para entrar, mas os jardins estão incluídos no French Riviera Pass, um passe com vários museus e atrações da Côte d'Azur. Você pode comprar o passe para usar as atrações em 24 horas, 48 ou 72 horas. E aqui tá a entrada para o castelo, a cidade medieval aqui de Èze, ó, dá para entender bem, ó, um pouco da geografia, né? Ele fica no alto da cidade e ele é cercado pelo mar, é maravilhoso. A gente vai entrando nas vielinhas e vendo de vez em quando o mar, as montanhas, a coisa mais linda. Uma das maneiras mais interessantes de conhecer a Côte d'Azur é de trem. A vista deslumbrante para o mar acompanha os passageiros durante todo o trajeto entre uma cidade e outra. Na maioria das cidades é só descer na estação e em 2 quadras você chega na praia. É bem mais fácil e bonito do que se imagina. Próximo destino da jornalista de viagem e empreendedora Natália Manksic, você acompanha aqui, na próxima edição do Viver e Empreender TV. E antes de ir embora, eu quero te convidar para acompanhar o Viver e Empreender TV no rádio, mais especificamente na Rádio Capital, às 6 horas da tarde, toda quinta-feira, ao vivo. E também quero te convidar para seguir o nosso programa nas redes sociais, anota aí, é @Viver e Empreender TV.
@viverempreendertv. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua audiência e companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau!